Meu café, filha da... O brasileiro sofreu com a variedade de bombas e tiros que os russos lançaram contra ele, tentando destruir seus momentos mais sagrados, desde o café até os preciosos minutos em que precisou agir rápido para salvar a vida de seus irmãos de guerra. Nas trincheiras da Ucrânia, onde o português com sotaque brasileiro ecoava entre risadas estridentes, o médico de combate disparou contra os russos, viu os inimigos a poucos metros e lançou sobre eles granadas de 40 milímetros e munição 5.45. Ao fim, cadáveres pavimentaram uma estrada de morte sobre o solo da floresta de Kremina. O brasileiro usou seus conhecimentos médicos para garantir que nem seu corpo, nem o de seus companheiros se tornassem parte da paisagem de mortos cobrindo a terra. O homem passa por diferentes batalhas, todas elas colocando em desafio seu único e mais precioso bem. A guerra do ser humano pela sobrevivência carrega consigo o paradoxo do significado dessa palavra. Muitas vezes, a vida vale pouco ou nada para alguns, mas ela continua sendo um valor único e irredutível. Não existe retorno de uma vida perdida, a não ser em memórias tingidas pelo luto e pela saudade. Não existe maneira de reduzi-la sem extingui-la a uma lembrança, seja ela doce, amarga ou uma mistura de sensações temperadas pela história das pessoas. A guerra torna o paradoxo da vida mais pungente, pois sua ocorrência tem como premissa a morte do outro, baseada em justificativas falsas ou verdadeiras que apenas tentam dar vernizes nobres à agressão. Nada demonstra isso melhor do que bandeiras, muitas vezes falsas, que buscam tornar nulo o valor da vida. A recusa em aceitar esse valor nulo moveu um brasileiro por diversos momentos de sua existência, até fazê-lo parar no meio de uma floresta, com uma agulha na mão, tentando encontrar os vasos sanguíneos de um companheiro, enquanto acima deles, os drones uniam, preparados para descer em uma explosão final. As câmeras registraram o momento tenso, tornando-se prova de que, no meio de tantas explosões, a vida ainda fazia sentido na alma de alguns. Foi um testemunho de que ainda havia esperança em certos valores, caso um dia fosse publicado pelo brasileiro sobrevivente ou pelos inimigos em ataque, que tantas vezes já haviam divulgado os vídeos dos últimos momentos de vida de combatentes caídos. Diego Rebonato, codinome Spirit, teve um longo histórico antes de pisar nas florestas de Kremina, na Ucrânia. Aos 39 anos, carregava a experiência de diferentes combates na vida. Foram 6 anos como militar do exército brasileiro. Esteve na fronteira com o Paraguai, atuando como paramédico entre 2004 e 2010. No primeiro ano desse período, já recebeu a medalha de praça mais distinta. Nesse tempo, sua vocação cresceu. Formou-se como enfermeiro no Paraná e prosseguiu para uma pós-graduação em São Paulo, que o colocou como intensivista em grandes hospitais por longos anos. Foi mais de uma década forjando essa vocação que o preparou para momentos difíceis em 2020, quando enfrentou sua primeira guerra. Começou com boatos, medo e depois uma crescente de tragédias pessoais, em que um agente invisível e silencioso aos poucos roubou o ar de milhares. A epidemia de Covid-19 colocou a ansiedade e a experiência de Spirit à prova. Era um tempo em que a foice da morte vinha praticamente silenciosa, mostrando-se presente apenas com o arfar difícil do peito, tentando buscar o ar. Um chiado fino e agudo escapava da garganta a cada exalação do paciente internado, como o vento filtrando-se por uma fresta apertada. O barulho dos aparelhos significava esperança ou o fim de mais uma vida. Foram noites intensas, com o espírito sendo martelado com força à medida que corações finalmente paravam, e cabia ao enfermeiro avisar até 10 famílias por dia sobre o fim de seus parentes.
O tempo passou, com a alma de Diego Rebonato forjada na compreensão do que significavam a responsabilidade e o êxtase de ter a capacidade de salvar uma vida, ao mesmo tempo tendo que lidar com o fato de falhar nessa missão. A guerra contra o vírus passou, mas a vocação gerou um tumulto dentro do brasileiro, que o fez caminhar até pisar na Ucrânia em outubro de 2023. Diego Rebonato já havia conhecido quase 2 dezenas de países quando chegou às terras de uma nação envolvida em um dos piores conflitos recentes da humanidade. Era uma questão de opção e vocação estar ali depois de tantas experiências. Assinou o contrato com a Legião Internacional da Ucrânia. Essa unidade militar foi criada em 27 de fevereiro de 2022 pelo presidente ucraniano, 3 dias depois da invasão da Rússia. O objetivo era formalizar a entrada de voluntários estrangeiros que seriam incorporados às Forças Armadas ucranianas. Spirit foi plenamente aceito no 2º Batalhão, onde muitos soldados da América Latina já combatiam. Com armas e os uniformes em mãos, foi enviado para a Companhia Charlie, onde muitos brasileiros já estavam lutando em um dos piores frontes da guerra, o eixo Svatov-Kremina, em Luhansk. Kremina, localizada no oblast de Luhansk, era muito menos famosa nas notícias dos jornais do que outros centros de combate, como Donetsk. Menos mencionada não significa menos violenta. As florestas de pinheiro já estavam sofrendo com a devastação da guerra quando Spirit chegou. Tanques russos removeram a terra e a relva no caminho para a posição de disparo. As engrenagens do sistema automático se movimentaram para alimentar os tiros. O canhão do T-72 disparou os projéteis na direção das posições ucranianas. Eles explodiram, derrubando ainda mais árvores que cobriam os buracos onde os defensores se abrigavam. Ucranianos e estrangeiros da Legião Internacional se apertaram nas trincheiras, correndo para escapar da brutalidade que caía sobre eles. Spirit era um desses homens percorrendo a trincheira, ouvindo a violência gritar contra sua vida. Enquanto muitos procuravam abrigo, o brasileiro corria calçando as luvas de procedimento. Seu foco era sobreviver até alcançar outro ser vivo. Não importava se ali perto ou em qualquer outra parte da floresta, os tanques ainda estivessem explodindo árvores na tentativa de derrubar os ucranianos juntos. O objetivo de Spirit era atender a um dos companheiros para oferecer apoio médico. O treinamento do enfermeiro era uma dádiva para aqueles que prestavam atendimento durante os bombardeios. A Companhia Charlie, com tantos brasileiros, estava feliz por tê-lo ali, ajudando e ainda tendo paciência para passar as instruções. O trabalho não terminava com alguns curativos. Eles eram um paliativo para colocar o ferido em uma maca e levá-lo pela floresta. Lá de cima, os drones russos observaram a movimentação. Viram claramente que era uma equipe médica. Isso os atiçou ainda mais. Suas bombas desceram pela floresta, caçando quem pudesse remendar soldados a ponto de colocá-los de volta no fronte. Spirit caminhou juntamente com os homens carregando a maca, torcendo para que os russos não interrompessem seu processo de salvar mais uma vida. Assim era a rotina do brasileiro na Ucrânia. Ele já sabia ao que se juntaria, depois de ver tantos vídeos naquela etapa da guerra. Era o momento em que as bombas explodiam, cortando os ventos frios que começaram a soprar para prepará-los para o inverno. Spirit ficou satisfeito de se juntar a outros brasileiros, conhecendo o comandante Aquaman, ex-militar do Exército Brasileiro. Outros compatriotas faziam parte daquela equipe, formando um grupo coeso que reforçou as defesas da região. Eles não estavam sozinhos no terror da Floresta de Fogo. A 63ª Brigada Mecanizada apoiou a Companhia Charlie, tentando espalhar as chamas sobre as posições russas com toda a ira possível. Os impactos das munições atingiram com força muitas partes da floresta, devorando as vidas dos homens de Moscou. Esses golpes foram importantes como auxílio, mas não eram nem de perto o que os russos eram capazes de fazer com sua artilharia. Às vezes, o fogo russo foi tão intenso
que destruiu toda a cobertura e as árvores, deixando os soldados que lutavam por Kiev totalmente descobertos. As trincheiras ofereceram pouca proteção quando a explosão rasgou o ar no meio deles, cobrindo alguns corpos com terra e fazendo pedaços de cadáveres voar pelo ar. Um sobrevivente sortudo ainda correu para longe, mas com chance de ser perseguido pelos drones. O tanque russo entrou em regiões assim, completamente devastadas pela artilharia, onde até parte das trincheiras perdeu sua profundidade quando a terra foi revirada pelas bombas. O canhão quebrou o que restava das árvores. Pedaços de pedra e restos do solo rico da floresta tomaram o ar. Os soldados russos desceram do blindado em um dos flancos da trincheira. A essa altura, havia poucos ucranianos defendendo o local. Eles precisaram andar lentamente. Entre essas tropas estavam soldados do 331º Regimento Aerotransportado de Guardas, parte da 98ª Divisão Aerotransportada. Também havia brigadas de rifles motorizados, como a 35 e a 55. Claro que não podiam faltar os batalhões Storm Z, que foram tão proeminentes em 2023, após a retirada do Wagner Group da Ucrânia. Assim, algumas das posições de Kiev foram perdidas perto de Kermina. Mas a posição mantida pelos brasileiros não teve o mesmo destino. A Companhia Charlie se fez firme em meio a tanta pressão. Não foi por falta de fogo sobre essas posições. A floresta diante de Spirit estava enfeitada pelas luzes brutais da artilharia russa. As explosões eram a companhia de todo soldado dentro de Kermina. Lá vinha ele depois, com suas luas azuis, abrindo caminho no meio da trincheira coberta pela poeira erguida pelos impactos. Ele correu entre os buracos, desviando os escombros até encontrar mais um ferido. O sangue não o assustou. Talvez a possibilidade de perder mais um companheiro sim, mas o medo de perder envenena todo o raciocínio. Portanto, Spirit focou no melhor que podia fornecer nas condições em que se encontrava. O mundo não parou em nenhum desses atendimentos. Não havia salas limpas, jalecos ou ajuda especializada. Spirit contou com outros soldados dispostos a se arriscar e se tornar alvos ao ficarem estáticos, tentando ajudar alguém ferido. Tudo que um piloto de drone ou os operadores da artilharia queriam era um soldado imóvel para treinar. Às vezes, a artilharia se silenciava. Parecia que os russos se esqueciam daquela terra arrasada. Dava até para pensar em tomar um café. Os momentos mais tranquilos, ou seja, sem o barulho da artilharia, ainda eram tensos na floresta. Os russos estavam lá, no meio da mata, preparando algum plano, como, por exemplo, interromper o momento de descanso e o café de um brasileiro com algumas explosões. Seus RPGs começaram a voar na direção da trincheira. Eles tinham muita munição para jogar contra a Companhia Charlie. O RPG é um lançador de granada propelida por foguete. O soldado colocou a munição, apoiou no ombro e apertou o gatilho para lançar o projétil com a ogiva de carga oca. Geralmente podia ser transportado por um único soldado e podia ser usado contra veículos blindados. O foguete, impulsionado por um motor, era estabilizado por aletas. Os impactos explodiram na direção das defesas ucranianas. Os russos aproveitaram o tempo que tiveram fora da trincheira para atirar o máximo possível. Spirit não foi atingido por RPG e, naquele dia, com seu café na mão, poderia ser que nem fossem aqueles russos golpeando a floresta no ponto em que ele estava. Mas o fato é que havia gente atacando a trincheira do brasileiro no momento errado. Meu café, filha da puta! E ninguém mexe com o café quente de um brasileiro. Os russos tinham diferentes estratégias para iniciar um assalto a uma trincheira.
Sua preferida era utilizar artilharia pesada para fragmentar o moral dos defensores, caso as próprias vidas já não tivessem sido dilaceradas. Mas também havia o uso de RPGs ou drones. Depois disso, os soldados do esquadrão podiam se movimentar, iniciando uma ofensiva contra uma trincheira que poderia até ter perdido parte de sua estrutura, dependendo do que fosse lançado contra ela. As AKs russas dispararam suas munições em busca das vidas dos homens que haviam decidido ir para a Ucrânia sem vínculo com a terra, mas com uma ligação a ideais. Um ideal dá uma força diferente ao homem, assim como o fato de mexerem com seu café. Diego Rebonato era médico de combate, e a palavra combate estava em sua alma. Seus líderes tentaram segurá-lo devido ao seu treinamento precioso no campo de batalha, mas com o tempo desistiram, talvez entendendo que os russos haviam ultrapassado uma linha complicada no dia do café. O companheiro lhe passou o rifle com lança-granadas acoplado, e dentro do bunker, Spirit mirou nos russos correndo entre as árvores. O disparo foi tão preciso que arrancou uma risada dentro do abrigo. O revide contra os russos o encheu de adrenalina. O dedo massacrou o gatilho do rifle. A AK-74 disparou com um som abafado pelo silenciador, mas perfeitamente afinado com a sinfonia da morte. Aquele não era o momento de salvar vidas. Era hora de atirar. Spirit colocou a AK no chão e pegou novamente o rifle com lança-granadas já carregado. Foi tomar outra posição. A Sinfonia da Guerra tem muitos instrumentos. Diego conhecia bem a música de alguns deles, colocando seus sons para os russos ouvirem na floresta. Os RPGs que disparou voaram contra as forças de Moscou do outro lado, explodiram no meio das árvores, quebrando o ímpeto dos avanços russos. Era importante não dar espaço para o inimigo. Os RPGs precisavam voar. Sem aquelas explosões ou o estampido dos rifles ecoando pela floresta, os russos ganhariam coragem no avanço. A supressão do inimigo era crucial para garantir que o operador do RPG tivesse tempo de lançar sua punição devastadora. O som da explosão no meio dos russos desesperado empolgou os homens. Muitas vezes, os soldados de Moscou estavam tão próximos que suas formas se destacaram diante dos olhos de Spirit. O lançador de granada de 40mm se juntou à cacofonia da guerra, espalhando ainda mais caos no avanço inimigo. Os companheiros mantiveram a supressão enquanto ele recarregava. O trabalho da equipe deu a calma necessária para pegar as munições, colocar no cano do lançador e mirar de novo. A granada de 40mm explodiu em um estrondo seco, despedaçando o ar em uma tempestade de estilhaços metálicos. Fragmentos cortantes se espalharam em todas as direções, dilacerando em um raio mortal de 5 metros e levando a dor até 15 metros além. A onda de choque varreu o ambiente com um soco invisível, brutal e esmagador. A AK-74 cantou mais nesses dias. Spirit soltou ofensas verbais e de chumbo contra os inimigos no meio da floresta. Pelo menos algumas delas abalaram os russos. Corpos de homens caídos foram ouvidos. Estavam tão perto da trincheira que poderiam atrapalhar a movimentação dos defensores, sem contar o que o acúmulo de cadáveres causaria em termos de cheiro e moscas. O trabalho de combate não acabava quando os rifles começavam a esfriar. Spirit não parou por um segundo na floresta. Ele não atendeu apenas a companhia Charlie. Rebonato andou pelas árvores. A tensão de se mover entre elas fez o coração saltar no peito, no ritmo dos estrondos das bombas russas. Ouvir o assobio de um morteiro fez os pelos se eriçarem. O mundo inteiro era uma ameaça fora da trincheira. Drones e bombas viajando pelo céu, russos escondidos entre as árvores, minas e armadilhas no chão. Carregar um homem caído entre as trincheiras era arriscado. A ameaça pairava no céu, com certeza observando-os.
Se os russos não atiraram no momento, era porque ainda não tinham nada preparado. Lá longe, com certeza, os soldados de Moscou começaram a colocar suas máquinas em movimento para quebrar os defensores naquele instante delicado. Os paraquedistas de Ivanovo, da 98ª Divisão Aerotransportada, por exemplo, colocaram os morteiros 2B9 Vasilek em ação. A equipe fez os cálculos rapidamente, usando os drones como base para localizar os inimigos. Um morteiro de 82mm disparou até 100 cargas por minuto na floresta. Foi esse tipo de ameaça que a Spirit enfrentou já dentro do bunker, tentando repor os líquidos perdidos de um homem ferido. A reposição hipovolêmica é essencial. Boa parte do sangue do soldado escorreu para a terra na floresta. Spirit precisou restaurar o volume de sangue circulante após uma grande perda sanguínea. Mesmo com as bombas estourando sobre a cabeça, ele tentou se concentrar no atendimento. Sem a reposição, a perda de tanto líquido poderia causar uma queda crítica do volume sanguíneo, resultando em baixa pressão arterial, menor oxigenação dos tecidos e risco de falência orgânica. A neve caiu sobre tantas árvores e corpos caídos na floresta. O frio congelou o solo e tentou aplacar o ânimo dos soldados. A AK-74 de Diego não descansou sob o véu branco. Ela esquentou o ar, vibrando nas mãos do brasileiro ao disparar contra os russos. O rifle cumpriu seu papel durante o inverno. Do outro lado, os russos lançavam seus explosivos. Ambos os lados sabiam que simplesmente ficar parado na trincheira não era uma opção. Um homem inerte atraía a morte, que o via como protótipo de um cadáver, esperando apenas o momento de levar sua alma. Spirit se arriscou fora da trincheira para suprimir o inimigo com o fogo do RPG. As botas rasparam a neve. A mão firme colocou o rifle na direção dos russos. A AK-74 trabalhou para distrair o inimigo. Melhor ainda se a distração colocasse alguns fragmentos de chumbo dentro dos corpos deles. Essas saídas da trincheira precisavam ser rápidas. A pressa, juntamente com a neve, às vezes levava a quedas dolorosas. Mas, felizmente, a principal vítima no caso foi a câmera. Os russos aqueceram a floresta com grandes explosões. Esse calor chegou a Spirit e seus companheiros de diversas formas. Moscou tinha um repertório eficaz para quebrar seus inimigos. Um deles era o TOS-1. Montado sobre o chassi de um tanque T-72 ou T-90, esse lançador múltiplo de foguetes tinha 24 canos para disparar suas munições. As munições das ogivas termobáricas sequestraram o oxigênio, transformando o ar em fogo puro na floresta. Os atendimentos aos companheiros continuaram durante todos esses ataques. O mundo estourou ao redor. A guerra queria se alimentar de mais vidas, mas Spirit lutava para lhe negar o alimento do dia. Os russos tentaram várias vezes interromper seus salvamentos, mas Spirit respondeu a eles que não seria naquele dia que o cão faminto da guerra seria nutrido com a alma de mais um da Companhia Charlie. É claro que Moscou continuou tentando. As granadas de gás caíram perto da trincheira. A fumaça se espalhou rapidamente entre os buracos, entrando nos bunkers e saturando os pulmões dos homens. O rádio avisou a todos para se cuidarem. Tiveram que agir rápido, colocando as máscaras e passando a mensagem para os colegas. Naqueles longos meses, ele ficou sob bombardeio. Milhões de dólares caíram sobre os bunkers da Companhia Charlie. Não havia muito o que fazer, além de procurar proteção e torcer para não ser atingido em cheio. Passou o inverno, o calor do verão veio e a rotina continuou. Bombas, sangue, pólvora, curativos. Esses meses fizeram pesar em seu peito a perda de amigos, o sofrimento do dia a dia e a exaustão do combate. Mas carregou para casa também as medalhas de honra e glória e medalha de veterano de guerra. Além da sensação de um dever cumprido junto a uma irmandade que não pode ser recriada em outro ambiente. Diego Rebonato deixou a trincheira para voltar ao Brasil
depois de 11 meses de serviço na Legião Internacional da Ucrânia. Promovido a sargento júnior por seus feitos em Kremina, ele caminhou no meio das árvores, vendo os restos de foguetes, mísseis e bombas jogados contra ele. Tanto foi lançado para acabar com os brasileiros no meio daquelas trincheiras, sem preocupação com nada além de tomar aquelas posições. No meio de tantas armas lançadas contra a Companhia Charlie, parecia que a mais barata era feita de carne e osso. Era a única que realmente deixava saudade e que teria alguém esperando seu retorno depois de ser emprestada para estar naquela floresta por um motivo qualquer. Os restos da arma, outrora viva, mas agora apodrecida diante dele, fizeram Spirit respirar profundamente, vendo o que era um inimigo agora materializado na forma podre da herança que a guerra deixava. Consciente do que era o conflito, ciente de seus motivos para estar ali e de sua obra, ele apenas lamentou pelas vidas que não entendiam o significado de um soldado e da vida do próximo. Que Deus tenha piedade dos que não sabem o porquê lutam. Vamos continuar?